Existe uma eterna discussão entre os fãs de How I Met Your Mother se a série é sobre o Ted contando sobre a história da Tracy ou se é ele enrolando pra falar o quanto ele gosta da Robin. Mas a grande verdade aqui é que essa série é sobre a sorte que 4 pessoas tiveram de conhecer e serem amigos do Marshall, que é a melhor pessoa desse mundo e a gente sabe. Todo mundo deveria ter um amigo como o Marshall. Na verdade, todo mundo deveria ser um amigo como o Marshall. É o cara mais incrível de todos, o cara mais do bem, com o maior coração que a gente já conheceu. E hoje o vídeo é todinho sobre o Marshall Eriksen. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e estamos começando o terceiro vídeo da semana How I Met Your Mother que tá rolando aqui no canal. Se você não faz ideia do que é a semana How I Met Your Mother, são 5 vídeos que eu estou postando nessa semana, de segunda a sexta que tá rolando, cada um falando de um dos personagens da série. E além desses 5 vídeos, a semana vai terminar no domingo com uma live às 3 horas da tarde, com convidados especiais pra gente falar sobre How I Met Your Mother, e eu conto com a participação de vocês também, porque eu vou ir lendo o chat ali pra gente poder conversar sobre temas polêmicos de How I Met Your Mother. Então eu conto com a presença de vocês lá. E quem são esses convidados da live que vão participar comigo? Bom, aí eu tô mantendo o segredo e em cada um dos vídeos, no finalzinho do vídeo, eu tô revelando esses convidados um a um. Eu já fiz o vídeo do Ted, já fiz o vídeo da Robin, que eu já postei nesses últimos 2 dias, e em cada um desses vídeos eu já revelei 2 convidados. No vídeo de hoje eu vou revelar a terceira pessoa que vai participar com a gente no domingo. Então já coloca aí no seu despertador domingo às 3 horas da tarde para você poder participar. Então já deixa seu like, já se inscreve e ativa as notificações aqui também, junto com o seu despertador, para garantir que não vai perder essa live, que vai ser legendária, porque vai entrar para a história como a primeira live com convidados aqui do canal em quase 6 anos de existência. Então não percam, que vai ser legendária com certeza. Já se inscreveu? Deixa seu like? Então bora começar a falar um pouquinho da vida do Marshall Eriksen, que nasceu lá em 1978, mas nunca foi revelado pra gente o dia e o mês que ele nasceu. A gente só tem certeza do ano mesmo. E como a gente sabe também, o Marshall nasceu lá na cidade de St. Cloud, que é uma cidade de Minnesota. O Marshall é filho do Marvin Eriksen e da Jodie Eriksen. E ele tem 2 irmãos mais velhos, que é o Marvin Eriksen Jr. e o Marcus Eriksen. Algumas coisas que a gente sabe sobre o Marshall. A gente sabe que ele gosta de dançar quando ele tá feliz. A gente sabe também que ele ouve música clássica quando ele quer fazer o número 2 no banheiro. E a gente sabe também que ele tem costume de cantar coisas aleatórias do dia a dia dele. Além de saber também que ele briga muito bem e costumava brigar com os irmãos dele bastante. Quando o Marshall era criança, não é revelada a idade dele, mas ele estava ali no começo da escola ainda, ele teve a sua primeira namoradinha, a Nicole Barsamian. Só que ela terminou com ele para ficar com Lee Roberts, que já conseguia ler como um garoto da 5ª série. Em 1988, quando o Marshall tinha 10 anos, ele leu um livro que mudou a vida dele, que foi A Vida entre os Gorilas. E ele sonhou em um dia realizar também esse experimento. Só que quando ele participou de uma palestra com essa mesma antropóloga que escreveu esse livro, ela disse que quando ele fosse adulto, todos os gorilas já estariam mortos. E isso foi uma virada na vida dele, porque a partir dali, ele decidiu se tornar um advogado ambiental para poder salvar a vida dos gorilas e de vários outros animais do meio ambiente, etc. Ainda durante a infância do Marshall, tivemos alguns acontecimentos que não é mostrada necessariamente a idade ou a data dele. Mas sabemos que, durante a infância, ele chegou a pular do telhado com alguns balões e umas asas no braço tentando voar. Isso ele considera que foi o primeiro maior erro da vida dele. Também ainda nessa época da infância, ele chegou a cair do telhado quando ele tentou pular de lá de bicicleta e ficou em coma por alguns dias, mas segundo ele, acordou na mesma semana e estava de boa. E ainda nessa época da infância, ele dirigiu o Fiero, que na época era dos irmãos dele, na contramão no meio de uma rodovia. Em 1990, aos 12 anos, o Marshall foi campeão em reconhecimento geral pelo seu espírito esportivo, por liderança, por pesca e canoagem. Pouco tempo depois, aos 13 anos de idade, o Marshall fumou seu primeiro cigarro na vida. Com 15 anos de idade, o Marshall escreveu uma carta para o Marshall do futuro, torcendo para que ele ainda estivesse lutando para salvar o meio ambiente e ainda estivesse usando a trancinha dele que pudesse estar maior e ainda, claro, estivesse usando um macacão que não tivesse saído de moda. Já ali em 1994, quando o Marshall já tinha uns 16 anos, mais ou menos,
anos, ele se apaixonou pela amiga dele, a Lisa, só que ele ficou fisgado por ela, que foi um termo que eles usam para falar de uma pessoa que está sendo usada por alguém. Ele acabou sendo usado por essa Lisa para fazer as tarefas de casa da escola deles dois. Só que ele conseguiu se livrar de tudo isso depois de um dia que ele dormiu na porta dela, que ele estava esperando para poder se declarar com um violão e tudo mais, mas quando ele acordou, ele viu as pegadas dela na neve, que ela tinha passado por cima dele enquanto ele dormia, e a partir dali ele conseguiu se libertar dessa paixão. E ainda quando tinha 16 anos, o Marshall ganhou o Fiero de presente dos irmãos dele, que é o carro que ele usou por muitos anos, mas para isso ele teve que ir em um fast food sem roupa como uma prenda para conseguir ganhar esse carro dos irmãos dele. E vale ressaltar que nos Estados Unidos é permitido dirigir a partir dos 16 anos, se eu não me engano, dos 16 aos 18 tem que ter um acompanhante maior de idade, não tenho certeza dessa informação, mas eu sei que a partir dos 16 eles já têm essa permissão. Ali pela época do ensino médio, o Marshall entrou pro time de basquete da escola, né, tanto pela sua altura, acredito eu, e o apelido dele era Vanilla Thunder, que em português, se a gente traduzir, é trovão de baunilha. E nessa época, ali por volta de 1995, ele foi nomeado como campeão de enterradas em um campeonato que ele participou, enterrando 10 de 10 tentativas que ele fez. Nessa época também, ali da escola do ensino médio, ele chegou a trabalhar em uma loja de iogurte e ele falou que essa época era selvagem nessa loja. Em 1996, o Marshall foi um dos 10 veteranos finalistas de uma competição nacional que teve do meio ambiente chamado ESSEI nos Estados Unidos. E o desafio que ele cumpriu nessa competição foi fazer uma publicação no Jornal Nacional de Ciências Ambientais. Até que em agosto de 1996, o Marshall entrou na Universidade Wesleyan, onde ele conheceu o Ted, seu colega de quarto. Pouco tempo depois, ali no início das aulas ainda, ele chegou também a conhecer a Lily, de uma espécie de apresentação dos alunos, e logo depois ela foi até ele, eles se conheceram lá no apartamento, que ela pediu ajuda dele para consertar o rádio, e a partir dali eles começaram a ficar e começaram também já a namorar logo em seguida. Também foi mais ou menos nessa época, no começo do namoro, que ele perdeu a virgindade dele com a Lily, já que ele chegou a afirmar que ficou virgem até os 18 anos. E ele entrou na faculdade com 18, então a gente deduz que ele perdeu a virgindade logo no começo do namoro. Em 1998, ainda nessa época da faculdade, na metade da faculdade ali mais ou menos, o Marshall posou pelado para Lily, para ela fazer uma pintura de nu artístico, porque ele não queria que ela visse outro homem pelado. E isso acabou rendendo um belo quadro para o McLaren's Pub muitos anos depois. Ainda nessa época de 1998, o Marshall tomou uma multa por estar em alta velocidade, mas ele conseguiu se livrar, conquistando o guarda de trânsito quando ele ofereceu para o guarda participar do churrasco que ele estava indo participar. No verão de 1999, o Marshall viajou para Amsterdã, e quando ele voltou, ele trouxe umas lembrancinhas da mala, mas por um milagre, segundo ele mesmo conta, ele acabou não sendo pego por isso. Já nos anos 2000, quando ele tinha mais ou menos uns 22 anos, no último ano da faculdade, ele e o Ted começaram a tradição de sempre assistir a primeira trilogia de Star Wars, no mínimo, a cada 3 anos. Pouco tempo depois, ainda pelos anos 2000, o Marshall se formou na Universidade Wesleyan. Só que ele não se formou em Direito, como algumas pessoas podem confundir. Ele se formou em uma espécie de pré-direito, é um pouquinho mais complexo do que isso. Na verdade, ele conseguiu a permissão para poder estudar um dia direito. Se você quiser mais detalhes, se tiver ficado muito confuso, eu expliquei em um vídeo muito mais bem detalhado nesse card que está aparecendo nesse momento aí para você no canto direito, mas se quiser deixar para assistir depois no final do vídeo, tá também na descrição. Logo depois que ele se formou, junto com o Ted, eles dois se mudaram para Nova York ainda nos anos 2000. Nessa época, uma semana depois ali mais ou menos que eles já estavam em Nova York, o Marshall conseguiu perder o medo de ir para as ruas ali da cidade e acabou encontrando o melhor hambúrguer da cidade, que inclusive eu já fiz essa receita aqui no canal e também vou deixar o link aqui no card e na descrição para vocês conhecerem essa receita depois. Em 2001, pouco tempo depois ali que eles já estavam mais acomodados na cidade, o Marshall conheceu o Barney pela primeira vez, pouco tempo depois que ele já conhecia o Ted. E o Marshall fez o Barney acreditar que ele era um deus se tratando de conquistar mulheres, depois que ele chegou beijando a Lily lá no McLaren's Pub. O que o Barney não sabia é que a Lily já era namorada do Marshall na época, mas ele ainda não conhecia a Lily. Em 2002, o Marshall e a Lily começaram as suas apostas de longa data que eles faziam sobre a vida dos amigos deles, começando com a aposta de que o Ted quebraria as pernas esquiando sem nunca ter feito aulas. E bom, ele acabou não quebrando as pernas, ele quebrou todos os membros do corpo, menos as pernas. E a partir daí eles começaram a fazer várias apostas na vida de todo mundo ao seu redor. E em 2003, a gente descobre, e o Marshall também acaba descobrindo, que ele não consegue deixar crescer barba e nem bigode. E isso causa um trauma nele, porque ele sempre quis ter bigode. Ainda nesse ano de 2003, o Marshall também trabalhou por
um tempo como gerente de uma loja de roupas, onde ele tinha um desconto para comprar esses coletes maneiros que ele usava nessa época. E também em 2003 ele chegou a usar um brinco depois de ter sido convencido pelo Barney. Isso não é mostrado, é só citado em um episódio na 5ª temporada. Até que em 2004, finalmente, o Marshall começa a cursar Direito na Faculdade Columbia. No outono de 2005, completando ali mais ou menos uns 9 anos de namoro com a Lily, ele decide pedir ela em casamento e ela aceita. Um pouco depois, ali no início de 2006, o Marshall tenta um estágio lá no Conselho de Defesa Nacional de Recursos Naturais, mas ele acaba sendo enganado pelo Barney para comprar um terno muito caro. Juntando isso com as dívidas do casamento que ele já tinha e com a dívida da Lily, que destruiu um vestido de casamento de $8.000, ele acabou tendo que aceitar um estágio lá na Altrusel, que é a empresa onde o Barney trabalhava. E por ter se dado bem lá, ele acaba sendo indicado para ser efetivado dentro da empresa pouco tempo depois. Em maio de 2006, ele e a Lily acabam terminando quando a Lily diz que quer ir para São Francisco para tentar seguir o sonho dela de estudar e trabalhar com o Marty, e deixa o Marshall lá bem mal e sozinho. Já ali entre julho e agosto de 2006 mais ou menos, depois de mais de 2 meses de sofrimento, o Marshall começa a superar o término dele com a Lily. Ali pelo outono de 2006, o Marshall criou uma banda dele de funk, o funk norte-americano, né, não o nosso, com outros estudantes de direito chamados The Funk, The Whole Funk and Nothing But The Funk, que é um trocadilho com eu juro falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade, que é algo relacionado à área de direito. Só que eles fizeram apenas um show e nunca mais se encontraram para tocar de novo. Nessa mesma época, o Marshall começa a sair com o Barney e decide tentar ficar com algumas mulheres no bar, tentando conquistar elas, mas ele tá sempre sendo sabotado pelo Barney. Em novembro de 2006, eles saem para uma cafeteria em vez de ir para um bar, e lá ele acaba marcando um encontro com uma mulher de verdade pela primeira vez, sem ser sabotado, mesmo recebendo o aviso do Barney e do Ted que essa mulher tem os Crazy Eyes. Só que dessa vez quem sabota o encontro do Marshall é a própria Lily, e depois de muita conversa o Marshall e a Lily voltam a namorar. Poucos dias depois eles correm para tentar se casar lá em Atlantic City, para poder fazer um casamento rápido lá dentro de um cassino. Só que quando eles não conseguem a permissão para casar naquele mesmo dia, eles tentam e conseguem se casar em águas internacionais lá em um barco. Só que na hora do casamento eles desistem da ideia, mas mesmo assim o capitão acaba casando eles e descasando 10 segundos depois, porque eles já não queriam mais aquele casamento e queriam ter todo o trabalho que um casamento traz para poder ser preparado. Um pouco depois, ali pelo inverno de 2007, o Marshall perdeu seu precioso fieiro que estava com ele desde os seus 16 anos, depois de passar por um buraco quando estava prestes a completar 200 mil milhas, o que daria mais ou menos, num cálculo segundo o Google, 322 mil quilômetros rodados. Até que finalmente, em maio de 2007, o Marshall e a Lily se casaram mais 2 vezes. Primeiro ao ar livre, só com os amigos mais próximos e um violão de fundo, com o Barney fazendo a cerimônia, do jeito que eles sempre sonharam, e depois eles se casaram de novo, dentro da igreja com todos os convidados. E nesse mesmo dia, um pouco antes do casamento, o Marshall surtou e raspou a metade do cabelo dele, o que ele considera até hoje o segundo maior erro que ele já cometeu na vida. Um pouco mais pra frente nesse ano, ali pelo verão de 2007, o Marshall fez a prova final dele para se tornar um advogado. Mas pro final do ano, em novembro de 2007, o Marshall consegue o emprego dos sonhos dele, naquele Conselho Nacional de Defesa de Recursos Naturais. Só que por um impulso da Lily, ele acaba fazendo a entrevista que o pai dele arrumou para ele na Nicholson, Hewitt & West, uma empresa bem maligna, mas que pagaria um salário muito bom. Ele relutou muito, mas acabou sendo conquistado pelo Jeff, pelas artimanhas dele ali, já que ele só representaria o parque de diversões chamado Tuckahoe, que ele acreditava ser um parque de boas, mas na verdade era cheio de treta e de coisa errada também. Ainda nessa época de novembro, dezembro de 2007, foi quando o Marshall comprou um apartamento lá em Dulwich Tripla, que foi vendido pela Janice de Friends, inclusive, e mesmo com juros muito altos, por causa das dívidas do cartão de crédito da Lily, eles acabaram decidindo por comprar. Depois disso, eles ainda descobriram que o apartamento fica num bairro no caminho do vento do tratamento de esgoto, que encurtando daria justamente o nome do bairro, Dulwich Tripla em inglês. Além disso, um pouco depois eles acabaram descobrindo que o apartamento era torto. Esse foi o terceiro maior erro da vida do Marshall. E ainda no finalzinho de 2007, o Marshall acessa o resultado da prova que ele tinha feito e descobre que ele passou na prova e consegue a licença para poder advogar. No ano seguinte, ali pela primavera de 2008, o Marshall pediu demissão lá da Nicholson, Hewitt & West sem querer, após tomar uns gritos lá do Arthur, que era o chefe dele. Quando ele foi lá tentar
conversar com o Arthur, ele acabou se empolgando demais, gritando de volta com o chefe e no meio da gritaria acabou pedindo demissão. Mais pra frente, ali no outono de 2008, depois de muito tempo sem trabalhar, o Marshall aceita um emprego lá na GNB, após a empresa do Barney comprar esse banco. Depois disso, o Marshall e a Lily finalmente se mudam para o novo apartamento, após todo o trabalho e todo o dinheiro que eles tiveram para reformar e resolver aquele problema do apartamento ser torto. E agora que chegamos nesse ponto aqui da vida do Marshall, vou fazer aquela pequena pausa para falar para vocês do meu uniforme de How I Met Your Mother que eu tô usando aqui nessa semana, que se você ainda não foi lá seguir a Maria Pontilhada, você tá esperando o quê? Vai agora, pausa o vídeo, ou não precisa nem pausar, só desce aqui na descrição, tá o link da Maria Pontilhada, é só clicar que já vai direto, clica em seguir e depois você vai lá dar uma curtida no trabalho dela, pede uma camiseta dessa também, é só mandar mensagem por DM, mais fácil impossível, gente. Ela entrega para todo o Brasil através do correio, para quem não sabe, é o trabalho da minha esposa, da Bia, ela borda camisetas, tem de várias séries, filmes, desenhos, músicas, frases, imagens e várias outras coisas. Só trabalho incrível, garanto pra vocês. Manda mensagem por DM, fala que você conheceu o trabalho dela através aqui do canal, porque eu ganho aquela moralzinha, e faz seu pedido de camiseta de How I Met Your Mother. Tem essa, tem uma que é metade guarda-chuva amarelo, metade trompa azul. Você pode pedir uma outra frase, uma outra referência, as botas vermelhas do Ted de repente, a gravata do Barney. Ela fez uma recente escrito Suit Up do Barney. Mano, tem muita coisa que você pode fazer, muita coisa que você pode tirar de How I Met Your Mother pra tornar a sua camiseta exclusiva. Então vai lá fazer o seu pedido, você não vai se arrepender, te garanto. Agora vamos voltar a falar do Marshall, que ainda tem bastante coisa pra gente ver. Em abril de 2010, o Marshall foi assaltado lá no Central Park enquanto ele voltava do trabalho. Ou ele foi roubado por um macaco, ou ele foi assaltado por um bandido. Na verdade, eu acho que a gente nunca vai saber. Inclusive, deixe nos comentários o que você acha, qual que é a história verdadeira. Mais pra frente, ali em setembro de 2010, o Marshall e a Lily decidem tentar engravidar, né? Agora que a Lily recebeu uma dica do universo quando ela viu o doppelganger do Barney, mas eles têm algumas dificuldades ali para conseguir de início. Até que eles decidem tentar fazer alguns testes ali de fertilidade no finalzinho de 2010. E quando eles recebem os testes positivos de que eles são férteis, o que era para ser uma comemoração, é justamente na época que o pai do Marshall morre de um ataque cardíaco depois que ele faz uma visita para o Marshall em Nova York e acaba gerando o episódio mais triste de toda a série. Um pouco depois dessa morte, no início de 2011, o Marshall decide morar com a mãe dele lá em Minnesota por um tempo para dar uma força para ela, quando na verdade ele que estava tentando fugir um pouquinho da realidade porque ele sentia muita falta do pai dele. Até que no dia 14 de fevereiro de 2011, que é o dia dos namorados lá nos Estados Unidos, ele volta para casa para poder passar o dia com a Lily, depois de ela ter tentado lá buscar ele, mas não conseguiu, só que depois de uma reflexão, ele acaba voltando para casa. Na primavera de 2011, o Marshall decide pedir demissão lá da GNB para voltar a seguir o sonho dele de salvar o planeta, principalmente depois de várias reflexões que ele fez após a morte do pai. Pouco depois dessa demissão, ele fica contra a GNB lá no caso do Arcadian, depois que o Arthur suja a imagem dele em todas as empresas ambientalistas, falando que ele era um péssimo empregado que não ligava para o meio ambiente. E pouco tempo depois disso, o Marshall e a Lily descobrem que a Lily está grávida. Inclusive, percebam que isso acontece na primavera de 2011, que dá abril, maio de 2011 mais ou menos. Guardem essa informação, vocês vão saber por que daqui a pouco. Pouco tempo depois, no outono de 2011, finalmente o Marshall consegue um emprego em uma empresa ambientalista que é na Hanway & Coutts, e agora sim ele consegue seguir o sonho dele pela primeira vez desde que ele se formou. E ainda nessa época, no comecinho da carreira dele dentro da empresa, eles deram início no processo da Gruber Pharmaceuticals, que mais tarde mudaria todo o rumo da carreira do Marshall. Ainda no finalzinho de 2011, ali por novembro, começo de dezembro, ele e a Lily decidem se mudar lá para o subúrbio, naquela casa que foi dada pelos avós da Lily, para eles terem um lugar um pouco mais tranquilo e mais espaçoso para criar o filho deles. Mas ali no início de 2012, eles já não estão mais tão felizes morando lá, porque eles estão longe de todo mundo que eles gostam. Então o Ted decide ceder o apartamento para eles lá em Nova York e aí eles voltam a morar no apartamento que eles sempre moraram. Em maio de 2012, já no finalzinho da gravidez, a Lily manda o Marshall para Atlantic City com a ajuda do Barney para ele poder relaxar um pouquinho, porque ele tá muito nervoso com o nascimento do filho que estava se aproximando. Ele bebe muito para relaxar em uma aposta com o Barney e quase não consegue voltar para casa a tempo, para o hospital a tempo do nascimento, mas no fim acaba dando tudo certo. E aí em maio de 2012 nasce o primeiro filho do casal, o Marvin Waitsford Erickson. E sim, o Marvin nasceu em maio de 2012 e, como eu tinha falado para vocês guardarem a informação, a Lily engravidou em maio de 2011. A gravidez durou um ano. E no mesmo dia do nascimento do Marvin, foi o dia que o Marshall fumou o seu último cigarro na vida. No dia 19 de novembro de 2012, chega o dia do julgamento final do processo da Gruber Pharmaceuticals, que o Marshall precisava vencer para poder manter o emprego dele, já que o adversário era seu antigo amigo, o Brad, que ele tinha indicado na empresa,
mas acabou sendo traído por ele e teve toda a estratégia roubada. E apesar de ele ter vencido o caso, a multa foi extremamente baixa e não afetou em nada a empresa farmacêutica, o que fez com que o Marshall mais tarde, e com o empurrãozinho do Brad também, decidisse abrir um pedido para se tornar juiz no futuro. Esse pedido não é especificado quando acontece, mas deve ter sido no início de 2013, já que ali em maio de 2013, logo no começo ainda, ele tem o pedido aceito e recebe o convite para se tornar juiz, e inclusive aceita sem consultar a Lily. Tudo isso aconteceu quando ele ainda estava lá em Minnesota, que ele foi passar uma semana com a mãe dele antes do casamento do Barney com a Robin. Mas um pouco antes disso ainda, no dia 26 de abril de 2013, ele e o Ted iniciam a sua segunda briga de espadas, o que resulta acidentalmente em rasgar o vestido que a Lily ia usar no casamento. Mas aí voltamos lá para maio de 2013, o mês do casamento, e o Marshall começa toda a sua jornada para voltar para Nova York a tempo de chegar no casamento. Ele faz uma longa viagem de carro com a Daphne, depois ele pega um ônibus com o Marvin, que é aquele episódio de rimas, depois ele caminha alguns quilômetros, mas fica um pouco cansado, porque a idade já não está ajudando, e depois ele consegue uma carona com a Tracy, quando ele conhece ela pela primeira vez. E ali no fim de semana do casamento, no Hotel Farhampton Inn, depois de muita briga e depois de descobrir que a Lily está grávida pela segunda vez, o Marshall recusa o convite para se tornar juiz e faz as pazes com a Lily. E os dois aproveitam o casamento do Barney e da Robin para renovar os votos de casamento deles dois, que eles tinham feito alguns anos atrás. Logo depois do casamento, ali na semana seguinte, eles finalmente se mudam para a Itália, mais especificamente para Roma, e ficam lá por um ano a trabalho, que a Lily tinha sido chamada lá para trabalhar como capitão. Ali por volta de maio de 2014, mais ou menos, a gente sabe que eles ainda estão na Itália, e é quando a gente conhece a já nascida Daisy, que é a segunda filha do casal, enquanto todos ainda estão por lá. O que provavelmente indica que a Daisy é uma cidadã italiana e deve ter nascido lá em Roma mesmo. Depois disso, a gente só vê eles de novo em 2016, já de volta em Nova York, em uma reunião com os amigos, quando a Lily revela de novo que está grávida do seu terceiro filho. Só que dessa vez não é revelado o nome da criança e nem se é um menino ou uma menina. Depois a gente já pula lá para 2018, quando mais uma vez o Marshall recebe um convite para se tornar um juiz, depois que um juiz lá do Queens se aposentou, e agora abriu uma vaga para esse cargo. Porque lá nos Estados Unidos parece que tem uma quantidade específica de juízes para cada distrito. Em 2019, o Marshall e a Lily se reúnem com seus amigos para assistirem Robôs versus Lutadores, e é nessa reunião que eles descobrem que o Barney vai ser pai. No ano de 2020, ano passado, ele e a Lily se reúnem com todo mundo pro dia do casamento do Ted com a Tracy. Nesse dia, ele paga a aposta pra Lily que eles tinham feito sobre o futuro do Ted com a Robin. Ele tinha apostado que os dois ficariam juntos, mas, já que o Ted estava casando com a Tracy, ele perdeu essa aposta. Ainda em 2020, o Marshall concorre pro cargo da Suprema Corte de Nova York, justamente contra o Brad. E apesar de começar perdendo, ele acaba virando o placar e vence, se tornando o juiz da Suprema Corte da cidade. Muitos anos depois, no dia 1º de novembro de 2029, o Marshall abre a carta que a Lily tinha deixado para ele como uma mensagem após a morte dela. Mas com um pequeno detalhe, ela ainda estava viva nessa época. Ele abriu para poder ler a mensagem dela e procurar as fotos de sacanagem que ela tinha prometido que ia deixar para ele. E aqui fica um pequeno detalhe muito interessante, porque em algum momento antes de 2029, a gente deduz que o Marshall capturou finalmente a Nessie, que a gente conhece mais como o monstro do Lago Ness, porque nessa cena a gente vê na prateleira do Marshall um jornal dizendo que um advogado de Nova York capturou a Nessie. Então a gente deduz que foi o Marshall que conseguiu. Depois o Marshall e a Lily levam o Marvin para o primeiro dia de aula dele na Universidade Wesleyan, onde eles também estudaram alguns anos atrás. Nessa época o Marvin já devia ter ali os seus 18 anos, que foi a mesma idade que o Marshall entrou nessa mesma faculdade. E também em 2030, em uma cena deletada, depois que o Ted foi atrás da Robin lá no final da série, no final original, a aposta do Marshall e da Lily teve uma reviravolta e ele acaba vencendo, já que o Ted e a Robin terminaram a série juntos, e a Lily acaba pagando a aposta de volta para o Marshall. E por último, quando o Marshall já estava lá com seus 60 anos de idade, ele volta no tempo numa máquina que ele provavelmente construiu para o dia 8 de dezembro de 2009, às 8 horas e 29 minutos da noite, e entrega um prato de asinhas de frango para o Marshall do passado, que estava nessa época com 31 anos de idade mais ou menos. E isso é tudo que a gente conhece, pelo menos foi tudo que eu consegui capturar ali na minha reassistida da série, é tudo que a gente conhece do Marshall Eriksen, a melhor pessoa, o melhor coração de todos os personagens de todas as séries que eu já vi. E como eu disse no começo do vídeo, todo mundo tinha que ter um amigo como o Marshall e ser um pouquinho mais Marshall para os nossos amigos. E o que você acha do Marshall? Deixa aqui nos comentários, porque agora eu vou revelar o terceiro convidado da live que vai ter domingo às 3 horas da tarde, não esquece. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Tito.
parceiro do Luke aí nos podcasts. Passando para lembrar vocês que domingo teremos um baita evento no canal do Minha Vida é uma Série no YouTube, na qual vamos discutir um pouco sobre How I Met Your Mother. E também digo para vocês um pequeno spoiler, que vai rolar novidades também referente ao podcast. Espero por vocês lá, hein? E assim foram 3 convidados revelados até agora. Teve um do Ted, teve um da Robin, teve um agora e tem mais 2 pessoas ainda pra revelar nos vídeos do Barney e da Lily que ainda vão sair essa semana. Tá ansioso? Mano, eu tô muito ansioso por essa live, vai ser muito legal e eu conto muito com a participação de vocês. Não esqueçam, domingo, 3 horas da tarde. Então se inscreve aqui nessa bolinha, vem assistir os outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tá a playlist de How I Met Your Mother, com todos os outros vídeos que eu já fiz e com vários outros que eu já fiz também sobre a série antes dessa semana. Tá tudo aqui, ó. Então não esquece, coloca aí na agenda, 3 horas, domingo, conto com você. A live vai ser legend. Wait for it.